Essa questão e aí você retroalimenta a informalidade, né? Porque, vamos lá, quando eu era criança ainda, um jovem adolescente, poxa, o mantra dos meus pais era trabalhar, carteira assinada, né? Hoje eu não tenho carteira assinada para a frustração do seu Manuel e da Dona Maria de talvez... Você falou que você 30 anos atrás, sim. Desempregado. Né? Exato. Né? Então. Mas hoje... Eu tenho, meus filhos ainda são pequenos, né? Então em idade de trabalhar nada disso, mas eu jamais entraria com um mantra, né? Com essa lavagem cerebral na criação deles, jamais. E quando você olha hoje para essa faixa etária 25, 35, tá aí nas redes, tá saindo matéria nos jornais, tem documentário na televisão, né? Que é a turma quase que demonizando a CLT. Né? Uma frase que me impressionou numa dessas matérias era um jovem dizendo, olha, se tudo der errado, eu viro CLT. A frase era essa, né? Se tudo der errado na minha vida, aí eu vou virar CLT. Mas é porque? Por conta dessa visão de que tipo, a pessoa ela tá amarrada em... Ela não tem escolhas. Tá tudo ali definido. É isso aqui que você vai viver e acabou. É isso, as regras são essas. Você não tem livre-arbítrio. E aí você vai retroalimentando essa informalidade. E a gente não consegue nunca ter uma maturidade do mercado e da nossa capacidade produtiva, porque a gente fica, o Estado usurpa várias decisões do trabalhador e da população. Isso tem um efeito, no mínimo, pedagógico muito negativo. Ele sempre está esperando, ele falou, não, eu sei que vai ter um desemprego, vai ter uma crise, mas não, o Estado vai me socorrer, porque eu vou bater o pé aqui, eu vou para lá, vai ter o auxílio, vai ter aquilo. Então, isso gera um ciclo vicioso muito ruim. Faz as pessoas não buscarem poupança, não buscarem educação financeira, faz as pessoas acreditarem em messianismo, né, de ter um salvador que vai vir resgatar e vai te dar um passe de mágica via um tigrinho ou uma mega sena que vai resolver todos os seus problemas financeiros. E não é assim. Você olha em todos os países que deram certos, você tem que jogar pro cidadão, pro trabalhador, o ônus e bônus das suas escolhas. Né? Então, por que será que o mercado de trabalho americano sempre foi extremamente produtivo, pujante e um caso extremamente raro de se ver? Né? Porque eles tomaram decisões curiosas que as pessoas tomaram decisões e arcavam com os custos de decisão. Então, o jovem ali terminava o ensino médio, ele decidia se endividar para ir para a universidade porque ele sabia que tinha um payback e fazia sentido. Aí ele decidia ir para um mestrado, para um doutorado, ser um cara extremamente sofisticado, porque ele sabia que se ele tivesse uma ideia genial, ele poderia abrir um negócio e dar muito certo. Então, você tem oportunidades, você tem opções. Sim. Aqui a gente não tem opção. O pessoal brinca, né? Se o Bill Gates tivesse tido a ideia dele da Microsoft no Rio de Janeiro, ele estaria vendendo CD pirata lá no centro no Largo da Carioca, né? É muito provável que isso fosse verdade. É triste, mas assim, é muito provável. Ou era isso, ou teria estudado muito e passado num concurso público. Ou ele teria que pedir ali um projeto, um P&D para ter uma linha super especial no BNDES, e aí sem aquela linha morria. Porque ele não ia ter equity, ele não ia conseguir acessar capital, não ia ter nada. Então assim, é raro. Então, você não tem mão de obra para construir uma Microsoft no Brasil. Entendeu? Qual universidade consegue gerar a capacidade de brain power que se gerou nos Estados Unidos? As nossas principais universidades são duras. Eu fiz universidades federais, né? Mestrado, graduação. É duro, você não tem nenhum tipo de flexibilização, de atualização. O curso que era dado em 1960 é o mesmo de hoje. Entendeu? Você muda muito pouco né, sobre o modelo. Então, acontece esse resultado. Legal. Tem um ponto que você tocou aqui interessante, né? Que é a parte da educação. E aí tem duas vertentes também. É o ovo ou a galinha, né? Será que o Brasil, poxa, ele tá nessa situação complicada? Porque, vamos lá, né, pessoal? Se a gente olha o indicador econômico, eu sempre falo assim, inclusive eu recebi essa pergunta ontem. Gui, por que eu olho para a inflação? Ela não está historicamente num nível elevado. Por que eu olho para a taxa de desemprego? Ela está num nível historicamente baixo. Por que eu olho para o PIB? Ele não parece ser muito ruim. Mas quando eu olho para a percepção de qualidade de vida das pessoas, as coisas estão muito ruins, né? Então, esse é um ponto que a gente vai tratar depois, mas o que eu queria trazer para você é... educação. Você acha que o grande problema no Brasil é porque a gente não tem uma educação desde décadas atrás de qualidade, ou a gente não consegue ter uma educação de qualidade porque o nosso mercado de trabalho não se desenvolveu a fim de demandar pessoas tecnicamente capacitadas para ocupar esses postos de trabalho? Porque vários economistas dizem, né? Não adianta nada você formar as melhores cabeças e não ter
empresas que demandam, postos de trabalho que demandam essas melhores cabeças. Você vai ter um cara que é mega inteligente e que provavelmente vai sair do país, vai trabalhar em outro lugar. E também é muito complicado você ter postos de trabalho sem as pessoas capacitadas para atuar ali. Então, a sua visão, o que seria quem veio primeiro? Quem veio primeiro? Eu acho se tem essas frases famosas, né, de negócio, motivacionais, fala que se você não entende pessoas, você não entende negócio, porque negócio é feito por pessoas, né? Quando a gente não sei quem é o autor, né, a pessoa põe a Clarice Lispector, né, um autor qualquer, né? Essa frase ela explica 100% quem nasceu primeiro. E quem nasce primeiro é a formação pessoal, é a educação. Você precisa formar gente para que gente bem formada tenha boas ideias e vá ativar e criar novos negócios, novas demandas, etc. E a gente tem no Brasil um caso, de novo, a gente é um país peculiar, e a gente tem um caso que mostra perfeitamente isso, é um estudo muito controlado, que foi o agronegócio. Quando foi uma opção de país buscar um modelo totalmente diferente do desenvolvimento industrial, que foi o desenvolvimento do agro, né? O agro ele buscou ter centro de pesquisa, né, com a Embrapa, tendo ali a referência como papel do Estado. Você teve um acordo com as universidades, ali um papel muito grande com a Exalc, né, lá aqui no interior de São Paulo, inclusive onde eu estudei. E o mercado, né, os agricultores, né, as empresas, né, o setor agrícola que demandava algo. E aí a grande política foi, vamos formar gente e formar gente bem. Então vamos mandar um monte de agrônomo, um monte de gente estudar economia agrícola, processos produtivos e técnicas de produção agrícola lá nos Estados Unidos, em outros lugares. E aí depois essa galera muito bem formada e com brain power ali enriquecido, eles vão ter boas ideias e vai dar um jeito do que sair de resolver problemas reais. E isso se comprovou, né? Tanto que o agro brasileiro é o maior caso, se não me falha a memória, da história, pelo menos recente, aí nos últimos 100 anos, de crescimento de produtividade. A gente é o único setor que conseguiu crescer por 50 anos ininterrupto 4% ao ano de PTF. Caraca! É a produtividade do agro. Agro no Brasil. Agro Brasil. Se você pegar, eu fiz essa conta esses tempos, se você pegar os últimos 20 anos, a produtividade agro, ela cresceu 420%, né, a produtividade do trabalho, enquanto a média brasileira acho que cresceu 8%. E considerando o agro. Considerando o agro. Os 8 do agro tá empurrado pelos 420 do agro. Então, assim, se não fosse a produtividade do agro, a PTF brasileira seria muito negativa. Então, e o modelo de crescimento do agro foi simplesmente formar pessoas. Né, o Marcos Lisboa, muitas pessoas contaram essa história, o pessoal lá no INSPER fez lá uma época vários seminários, né, e chamaram pessoas para contar essa história, porque foi uma decisão simples, vamos formar gente. Né? Pessoas bem formadas têm boas ideias. Curiosamente, isso acontece em todos os lugares, né? Assim, o pessoal fala assim, estudar não te garante sucesso porque o Bill Gates não se formou. Mas curiosamente, ele era um cara brilhante que estava na Universidade de Harvard. Ele decidiu parar de estudar para ir para lá, né? Mas ele era um brain power que entrou em Harvard, né? E que achava Harvard muito fácil, né? Então, fora da curva. O Steve Jobs, ele era uma mente brilhante, estava em Stanford. Então, curiosamente, a gente vê uma correlação de que mentes brilhantes tiveram grandes ideias, passaram por grandes universidades. O Elon Musk fez Penn State, lá na Pensilvânia, né? Curiosamente, todos esses caras, eles não saíram da feira de Madureira, né? Sem escolaridade nenhuma e criaram a Tesla. Não, curiosamente, eles começaram a trilha, né? De formação de capital intelectual, etc. E esses caras contratam mentes brilhantes sair egressos dessas mesmas universidades. Então, assim, ainda a estratégia de formar gente dá certo mesmo quando o cara não se forma. Porque se ele for muito acima da média, que ele fala, não faz sentido eu me formar, eu vou lá e mudo a sociedade. Entendeu? Então, dá certo formar pessoas. Então, e pessoas mal formadas nunca vão conseguir criar atividades sofisticadas para demandar pessoas bem formadas. Né? Isso é impossível de acontecer por definição.